Olá, bom dia, amada Igreja Presbiteriana de Jardim Colorado. É um privilégio, é um prazer imenso poder estar falando com cada um de vocês nesta manhã de domingo que nós comemoramos o Dia das Mães, um dia tão especial. Quero agradecer aí ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Jardim Colorado, na pessoa do reverendo Alex de Assis. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, seu ministério. Que Deus abençoe assim também todo o corpo, a junta de líderes dessa igreja, presbíteros, diáconos, professores. Que Deus possa continuamente abençoá-los poderosamente, que Deus possa dispensar sobre vocês a graça maravilhosa deles. Quero convidá-los nessa manhã a vocês abrirem as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5 e o capítulo 3, verso 15. Quando me foi pedido através do nosso amigo presbítero André para estarmos então falando sobre mãe, alguns textos, algumas personagens vieram à nossa mente e nós ficamos então a pensar sobre cada uma delas. Mas eu queria nesta manhã trazer ao coração das mães, mas também de todos aqueles que são discípulos de Cristo Jesus, a vida de Eunice e Lloyd. E o texto bíblico nos diz assim, primeiro capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, nos diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. O segundo texto nos diz no capítulo 3, no verso 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Esses dois textos estão na Nova Versão Internacional. Vamos orar, irmãos, nesta hora? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor, ó Pai, porque diante desse momento que nós estamos vivendo, o Senhor, ó Pai, tem nos mostrado a cada dia mais o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor, ó Pai, aninha, ó Pai, debaixo das tuas asas os seus filhos. Ó Deus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, através da exposição da Tua Palavra, verdades, ó Pai, que venham ser aplicadas na nossa caminhada cristã. Nos abençoe, Deus, em nome do Senhor Jesus, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O papel de mãe é vasto, diário, primordial, intransferível, poderíamos dizer intransferível. É bem verdade que no mundo de hoje algumas pessoas estão tentando colocar outros a fazerem, a executarem, a serem mães, mas o papel de mãe é intransferível. Há muitos que não reconhecem ou, na verdade, ainda querem dizer ou fazer valer que o papel de uma mãe possa ser substituído. No mundo que vivemos, há inúmeras histórias de homens e mulheres que tiveram a sua infância marcada por uma mãe que exerceu um papel incansável de transferência de valores e preceitos ao longo de toda a sua vida. Por exemplo, eu quero trazer à nossa memória nesta manhã
o nome de uma senhora, de uma mãe que marcou uma geração. Susanna Annis Wesley, mais conhecida como mãe de John e Charles Wesley. Essa mãe, ela investiu pesado na educação, na criação, na vida dos seus filhos. Ana, ela foi mãe de 19 filhos, dos quais John e Charles Wesley fundaram a Igreja Metodista. Essa mãe dizia o seguinte: dá-me graça, ó Senhor, para ser uma cristã verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião, prestem atenção todos vocês nesta manhã, que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo e nem se exercitar somente em oração e meditação, mas é estar sempre na tua presença. Vamos parar um pouquinho nesta manhã e vamos refletir sobre o que Ana nos disse há tanto tempo atrás. Principalmente nos dias de hoje. Nós já vamos para mais de 2 anos de pandemia, aonde os templos estão fechados, aonde um dia o templo abre, o outro não pode abrir. E Ana nos disse que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo, nem se exercitar somente em oração e meditação, mas é estar sempre na presença do Eterno, na presença do Altíssimo. Voltando ao texto, nós temos a figura, então, de 2 mulheres, Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Poderíamos dizer que Timóteo foi privilegiado com 2 mulheres abençoadoras. Timóteo foi privilegiado com 2 mulheres abençoadoras. É bem verdade que alguns dizem: a avó não ajuda em nada na criação, a avó só atrapalha. Os pais dizem A e os avós vão por outro caminho. É verdade. Às vezes os avós, eles relaxam, né, a disciplina que os pais estão impondo em casa. Mas nós estamos falando aqui, amados irmãos, de fé. Nós estamos falando aqui de mães abençoadoras. Nós estamos falando aqui de mães cristãs. Nós estamos falando aqui de mães que são exemplos de mulheres que oram, que meditam, que estão na presença do Senhor Jesus. Timóteo, além então da herança paulina antes, ele teve um legado familiar de grande valor. Mãe, qual é o legado que você tem deixado, transmitido ao seu filho? Eu me lembro quando criança, quantas das vezes, na noite, na madrugada, eu via minha mãe ajoelhada, orando por mim e por meus irmãos. Eunice e Lloyd exerceram importante influência sobre a formação cristã de Timóteo, ao ponto do apóstolo Paulo então reconhecer isso. E além de cumprir o seu papel, as mães estavam também cuidando da vida espiritual de Timóteo.
E olha a importância então dessas duas vertentes. A mãe cuida então a cada dia dos seus filhos, ensina valores aos seus filhos, mas ela também tem que a cada dia ensinar. Ela tem que demonstrar, ela tem que viver a cada dia a fé cristã. Porque nós sabemos que os nossos filhos estão a cada dia olhando para cada um de nós. Nós podemos então aprender princípios essenciais a serem transferidos para a vida de nossos filhos, observando o que essas duas mães fizeram. Mãe, instrumento de Deus. A nossa reflexão nesta manhã tem esse título: Mãe, instrumento de Deus. Primeiro princípio que eu gostaria de trazer então para a nossa reflexão: fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Volta os teus olhos para o texto bíblico, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, nos diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo então está dizendo a respeito de Timóteo, dizendo para ele: olha, essa fé que hoje está em você, que habita em você, foi uma fé que você viu, presenciou na sua avó e na sua mãe, na sua mãe e na sua avó. Lóide ensinou sua fé para sua filha Eunice, e juntas elas transmitiram a sua fé para Timóteo. E Paulo, ele se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja. Presta atenção no texto. O texto nos diz isso. Se você voltar os teus olhos para o texto, lá agora na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, você vai ver isso. Mas ele reconhece que nestas mulheres havia simplicidade, havia pureza em sua forma de crer. Por isso o jovem Timóteo era tão temente a Deus. Era tão temente a Deus. Porque ele tinha dentro de casa, ele via dentro de casa a sua mãe, a sua avó, vivendo a fé cristã, exercendo a cada dia o discipulado. A primeira característica, então, de uma mãe espiritual é a fé sem fingimento. As crianças, elas percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. As crianças, elas notam se o comportamento na igreja é o mesmo dentro de casa. A fé é um escudo espiritual que protege a família. Paulo em Efésios vai nos dizer isso no capítulo 6. A maior influência, então, que uma mãe pode ter sobre os seus filhos é transmitir a sua fé. Uma fé que possa ser vista não somente por palavras, mas que possa ser demonstrada a cada dia por atos. Atos de misericórdia, atos de bondade, atos de amor. Uma mãe espiritual exerce sua fé sobre os filhos. Mas há um segundo princípio que eu gostaria então de trazer à nossa mente nesta manhã, que é a meditação na palavra. Percebam então o segundo texto na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 15, que nos diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Como? Como Timóteo conhecia as sagradas letras?
através da sua mãe e através da sua avó. E o texto continua, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo, então, ele lembra que Timóteo ele foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Sabe? Vem aqui comigo. Olhe para mim. Culto doméstico. É o momento de pararmos no dia, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, reunir então a família na mesa, sentados ao chão, aonde for, em torno da cama, abrirmos a palavra, lermos a palavra, meditarmos na palavra, orar e cantar. Certamente este aprendizado veio da sua mãe, Eunice, da sua avó, Lloyd. Essas mulheres, com todas as dificuldades então da época, elas cumpriram um sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para os filhos. Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao verso 9, depois você pode conferir lá na palavra do Senhor Jesus. A maior parte, então, amados, do tempo dos filhos não é na igreja. Nós sabemos disso. Então os pais devem a cada dia aproveitar cada minuto, cada instante, cada situação para ensinar a Bíblia, para ensinar os princípios, para ensinar os valores da palavra do Senhor. Não deixando isso apenas para quando forem ao culto, transferindo isso para os professores da escola dominical. Por isso, é importante ensinar a criança o caminho que deve andar. E quando então for velho, não há de se desviar dele. Provérbios, capítulo então 22, verso 6. No dia a dia, em família, é preciso haver então espaço para falar, para meditar e para estudar as Escrituras Sagradas. Uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus para os filhos, porque essa mãe, ela medita na palavra. Essa mãe, ela se debruça sobre a palavra do Senhor, porque nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. Mas há um terceiro princípio, além de uma fé sem fingimento, além da meditação na palavra, eu quero trazer sobre o testemunho de vida. Atos capítulo 16, verso 1, nos diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Preste atenção no texto bíblico e o que ele quer nos transmitir. Atos, capítulo 16, verso 1. Desta vez, o autor de Atos, Lucas, então, é quem está falando sobre a família de Timóteo. E ao descrever como este conheceu o apóstolo Paulo, nessa citação ele revela que Eunice, mãe então de Timóteo, e por consequência a avó Lloyd, eram de origem judia, mas cristãs. E mais, o texto bíblico diz que o pai de Timóteo era grego. Olha, quantas histórias,
quantos homens e mulheres tiveram suas vidas marcadas porque foram ensinados, educados, tiveram o privilégio de terem uma mãe que é um instrumento de Deus. O testemunho de conversão destas duas mulheres era conhecido pela igreja. O testemunho de conversão destas duas mulheres era conhecido pela igreja. Além disso, amados, Timóteo via o tratamento que Eunice dava para Lóide, honrando-a. Se você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 2, você vai ver isso. E com este exemplo, ele aprendeu também a ser obediente. A incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que os filhos também vivam o Evangelho. Nós precisamos de tomar muito cuidado naquilo que nós estamos falando e naquilo que nós estamos fazendo. A nossa fala precisa caminhar de mãos dadas a cada dia com os nossos atos. Muitos, não estou dizendo todos, saem da igreja quando se tornam adolescentes, porque os pais não tinham um testemunho de vida cristã em casa. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Paulo também deixa claro ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho em família. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, nos diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O testemunho de vida é imprescindível para educar os filhos. Tiago, capítulo 1, verso 22, depois você pode abrir a sua Bíblia e conferir. Pois bem, nesta manhã nós queremos então dizer às mães, mas não somente às mães, a todos que são discípulos de Cristo Jesus, sejamos instrumentos de Deus, tenhamos uma fé sem fingimento, estejamos a cada dia meditando na palavra de Deus, estudando a palavra, debruçando sobre a palavra. E que a cada dia a minha vida, a sua vida, seja um testemunho da verdadeira religiosidade, da verdadeira vida cristã. Uma mãe espiritual, ela procura dar testemunho de vida para os seus filhos. Voltando à vida de Susannah Wesley, eu queria deixar aqui alguns conselhos que essa notável mulher deixou para o mundo sobre educação de filhos. Ela deixou alguns conselhos, mas eu quero aqui falar sobre 16, rapidamente. Primeiro deles, não permita que as crianças comam entre as refeições. Segundo, coloque todas as crianças na cama por volta das 20 horas. Terceiro, faça-as tomar remédio sem reclamar. Quarto, reprima a teimosia nas crianças e, desse modo, trabalhe com Deus para salvar a alma delas. Quinto, ensine
cada uma delas a orar, tão logo comecem a falar. Sexto lugar. Faça que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Sétimo lugar. Não lhe dê nada que peçam chorando, apenas ao que peçam de maneira polida. Oitavo lugar. Para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada e da qual se arrependam. Nono lugar. Nunca permita que um ato pecaminoso fique sem punição. Décimo lugar. Nunca puna 2 vezes a criança por uma simples ofensa. 11º lugar. Elogie e recompense o bom comportamento. 12º lugar. Toda tentativa de agradar, mesmo que fraca, deve ser elogiada. 13º lugar. Preserve o direito de propriedade, mesmo nos menores assuntos. 14º lugar. Cumpra com rigor todas as promessas feitas. 15º lugar. Não exija que uma criança trabalhe antes que saiba ler. 16º lugar. Ensine as crianças a temerem a vara. Olha, quando eu li esses 16 conselhos, claro, essa mulher viveu num tempo diferente que o nosso. E certa vez ela ensinando um dos seus filhos, já na 19ª vez, o pai, muito bravo, chegou e falou com ela: Ana, para de ensinar essa lição a esse menino, porque ele não aprende nada, nunca aprende. E ela então virou-se para o seu esposo e disse: olha, se eu não estivesse ensinando ele pela 19ª vez, ele não teria aprendido o que aprendeu hoje. Certamente, para mães cristãs, o maior sucesso é ver os seus filhos caminhando com Deus e perceber o Deus, o único e verdadeiro Deus que caminha com os seus filhos. O meu desejo para cada mãe nesta manhã é que vocês, mães, sejam a cada dia instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. A mãe, ela tem um privilégio maravilhoso que somente ela goza, de poder gerar, de poder dar vida, trazer à existência um ser que é chamado de seu filho. E que você, mãe, possa continuamente, todos os dias da sua vida, abençoar os seus filhos. Como? Tendo a cada dia uma fé sem fingimento, meditando na palavra do Senhor Jesus e testemunhando a cada dia a respeito das Sagradas Escrituras, dos valores cristãos, dos princípios que o Senhor Jesus deixou para nós. Que o Senhor possa abundantemente ser com a vida de cada um de vocês. Que Deus possa, nesta manhã, instruí-los através da ação do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor, porque Tu és um Deus eterno, um Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, quando criou todas as coisas, o Senhor pensou, ó Pai, no homem e na mulher. E o Senhor fez da mulher, o Senhor deu à mulher a capacidade de poder ser mãe.
e mesmo aquelas que ainda não geraram, podem ser mães espirituais. Podem a cada dia, ó Deus, adotarem um filho, adotarem, Senhor, alguém para, com uma fé sem fingimento, com a meditação da palavra, com testemunho de vida, instruir, transferir, deixar um legado na vida, Senhor, de alguém. Ó Deus, abençoe cada família, abençoe, Senhor, o teu povo, abençoe, Senhor, a tua igreja, a igreja amada, a igreja querida. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe. Não vou falar muito porque vocês nos conhecem, né? Nós somos emotivos e o coração está apertado, a saudade é imensa, mas sabemos que Deus está conosco nesse tempo. Muito obrigado por esse presente que vocês estão nos dando, que é poder falar com vocês. Grande beijo em cada um abraço, um cheiro. Amo todos, amo a todos vocês. Deus abençoe e feliz Dia das Mães.